Meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Hoje eu trouxe um vídeo sobre moda que eu sei que vocês gostam. E um vídeo, inclusive, muito pedido. Eu estou fazendo esse vídeo por conta de comentários de vocês que foram muito curtidos e tal. Então isso significa que sim, eu leio os comentários, eu escuto o que vocês me pedem. Esse canal aqui não é feito só pelas minhas preferências, mas também pelo que vocês gostam de assistir. Então, muito obrigada a quem pediu esse vídeo, por todo mundo que curtiu. Continue sempre comentando e pedindo vídeos, temas, enfim. Eu tô sempre atenta pra ler tudo e trazer pra vocês. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o meu estilo, como eu desenvolvi o meu estilo, como eu passei a me vestir assim, assado, como eu passei a me vestir assim dentro do brechó, como eu desenvolvi o meu gosto dentro do brechó. Pra começar, talvez nem todos saibam, mas eu só visto roupas de brechó ou roupas que eu mesma faço. E no caso, algumas roupas que eu venho ganhando recentemente de umas marcas que eu admiro muito, eu acho muito legal, que tem um processo super justo e sustentável de produção, enfim. Mas o meu estilo é algo muito pessoal, é algo que eu fui desenvolvendo de formas diferentes ao longo da minha vida. É algo que tá muito ligado às minhas visões de mundo, aos meus posicionamentos políticos, tá muito ligado à forma como eu passo a me ver e principalmente a forma como eu quero que as pessoas me vejam. Por exemplo, existem algumas coisas que eu forjo em mim mesma pra conseguir respeito, atenção, etc. E a forma como eu passei a me vestir, a forma como eu levo o meu cabelo, a forma como eu me posiciono em determinados espaços, isso tudo quer dizer muito sobre mim. E mais do que dizer sobre mim de forma inconsciente, sou eu conscientemente querendo dizer algo sobre mim. Então a moda, ela sempre me ajudou, principalmente, a expressar coisas que eu queria conscientemente. A moda sempre foi uma ferramenta, a moda sempre foi uma entre vários atributos que eu quis desenvolver na minha vida, porque eu sabia que me seria útil. Por exemplo, eu sempre gostei de moda, eu sempre consumi revistas, etc. Mas eu não necessariamente tinha dinheiro pra consumir tendências. Então a moda sempre foi algo muito distante de mim, mas mesmo assim era algo que eu me interessava bastante. As coisas mudam pra mim quando eu passo a ter um pouco de amor próprio, né? Antes eu tentava forjar uma garota branca, eu tentava andar de rosa e branco e querendo ser uma patricinha, o que nunca teve nada a ver comigo, eu nunca me senti confortável, mas eu queria talvez ser mais feminina e o meu cabelo crespo e curto não me deixava, então eu tentava fazer de tudo pra parecer uma garota, né? Quando eu observo a formação do meu estilo, a minha relação com a moda, eu vejo principalmente que há uma questão muito grande de feminilidade. A feminilidade sempre foi algo que eu cobrei muito. A feminilidade e a sensualidade sempre foi algo que eu sempre quis e não necessariamente alcancei, né? Muito pelo contrário, eu alimentei várias frustrações a respeito do meu corpo por conta disso, e a moda também caminhou comigo de forma muito próxima. Como vocês já viram em vídeos anteriores aqui, um vídeo que foi muito legal que eu fiz saindo das minhas zonas de conforto dentro do brechó, e eu vou deixar aqui pra vocês assistirem depois que terminar esse vídeo, pra vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. Eu tinha uma coisa quando eu era criança muito forte com tons gritantes, né? Eu tinha uma coisa muito forte com tons vivos, com cores vivas, porque as pessoas diziam que cores vivas não ficavam bem no meu tom de pele, porque cores vivas no meu tom de pele chamavam atenção, que eu não podia usar um verde-limão ou um amarelo muito vivo. E eu não sei, hoje em dia eu gosto muito de tons mortos e tons terrosos, e eu fico me perguntando quanto disso ainda existe em mim, quanto dessa ideia de que eu ficava feia com tons gritantes existe. Obviamente hoje em dia eu amo tons terrosos, eu acho que eles combinam muito comigo, eles expressam a minha personalidade também, que definitivamente não é uma personalidade, nossa, verde limão, não é uma personalidade verde não. Talvez um verde musgo, mais oliva é a minha personalidade, mais intenso, assim, reservadinho. Quando a gente vai estudar também algumas questões sobre cores, tem todo um mestrado sobre isso, eu nunca li sobre, mas eu já ouvi uma professora minha comentando, e era um estudo sobre como as cores estão ligadas aos seus espaços de origem, muito ligada ao clima, né? Por exemplo, na Europa, né, de clima temperado, muito frio, é muito comum tons mais mortos, é muito comum tons amenos, tons fechados. Nesse estudo que me falta dizer pra vocês qual é que eu vou ficar devendo dessa vez, tinha uma questão muito grande sobre a forma com que a retina enxergava as cores, e por isso essas cores mortas serem mais comuns em países temperados, ao passo que as cores vivas eram mais comuns em países quentes, de clima tropical, por exemplo, África do Sul, em que você tem muitas cores, você tem capulanas com desenhos e roxo, amarelo, laranja e muitas cores. Então a questão é essa, não saber dizer quanto existe do meu gosto construído conscientemente, né, para cores mais mortas, para tons pastéis e terrosos, e quanto foi do racismo, né, que me afastou de cores vivas e gritantes. Hoje em dia eu não me vejo numa cor viva e gritante, eu fico tipo, isso não tem nada a ver com a minha personalidade, mas eu realmente queria entender qual é o limite dessas duas coisas na minha vida para determinar as cores que eu uso hoje. Uma coisa muito louca é que a minha lógica, a forma como eu enxergava as cores, e eu já falei isso aqui em vídeo, ela mudou muito também quando eu passei a ter consciência racial, né, eu falo isso. Eu sempre me vi negra, mas eu fui entender que talvez ser negra fosse uma coisa boa tardiamente, né, quando eu coloquei meus dreads pela primeira vez,
eu falei, nossa, e se eu tentasse parar de negar o que eu sou e tentasse abraçar, desenvolver isso? Foi a época em que comecei a usar muito marrom. E na época eu lembro que a minha lógica não era mais eu vou usar marrom ou bege, porque o bege ou o marrom vão me esconder. A lógica é, essa é a cor da minha pele. E eu acho tão bonita essa cor. Foi uma transformação tão louca de passar a ver a minha pele e peles negras de todas as cores como peles bonitas e maravilhosas, que eu internalizei isso mesmo. E as cores que talvez um dia serviam pra me apagar, naquele momento expressavam um orgulho. E era uma relação que eu não tinha. A minha relação também com as cores e com esse tipo de roupa que eu uso se deu muito também por conta do brechó. Porque eu não sei se vocês já foram em brechó, gente, mas é muito comum você achar tons terrosos, bege, não sei o quê. Mas eu sei que eram roupas mais fáceis de encontrar, eram roupas fáceis de combinar. Então hoje eu tenho muito disso, né? Então quando eu penso no meu estilo, nesse estilo mais recente, eu não sei se eu busquei esse meu estilo no brechó ou se as condições do brechó fizeram com que eu desenvolvesse aquele estilo. Eu acho que foi muito mais o brechó e o que eu tinha disponível no brechó lidando comigo. E nessa época, antes da faculdade, eu tinha um estilo muito mais livre, muito mais solto, né? Eu gostava de me vestir, às vezes, um pouco social, porque eu tinha uma questão muito grande com a minha idade, porque eu sempre pareci muito nova. Hoje em dia as pessoas me dão 17, 15 anos, mas quando eu tinha 15 anos elas me davam 12. Eu tentava forjar uma idade um pouco maior do que a que eu realmente tinha. E sabe assim, em determinados momentos, por isso que eu digo que eu sempre usei a moda muito consciente. Eu sempre usei as minhas roupas de acordo com os meus interesses. Então, se eu tinha interesse em parecer mais velha, eu colocava umas roupas mais sociais, entendeu? Quando eu entrei na faculdade, meu estilo mudou de novo, porque na faculdade era uma ideia bastante machista que eu tinha. Eu não, né? Que a sociedade me colocou de que eu não seria respeitada por ser uma mulher. Mesmo não sabendo nada de feminismo, eu tinha experiências passadas em espaços de liderança e tal, na minha antiga cidade, em projetos que eu participava e tinha que liderar, e as pessoas não me respeitavam. Porque eu falava fino, porque eu tinha cara de menina, e porque eu era pequena, e porque talvez eu me vestia de uma forma ingênua demais. Então, quando eu entrei na universidade, eu já sabia disso, eu já sabia o que meu corpo comunicava, eu sabia que o meu estilo, a minha cara, a minha voz comunicavam algo que passava fragilidade. Então, eu tentei negar isso de todas as maneiras possíveis. E eu também tinha um medo muito grande de cair no estereótipo racista de maconheira e de drogada e de negro que não tem interesse em nada, que era uma coisa que as pessoas tinham na minha cidade do interior. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu passei na universidade foi jogar fora todas as minhas saias indianas, que eu tinha várias, foi jogar fora todas as minhas blusinhas de crochê, foi jogar fora qualquer coisa que demonstrasse uma relação mais leve com a vida. Olha a loucura. Então, durante os primeiros anos da universidade, eu tentei forjar a intelectual. Eu tentei me vestir de acordo com a academia. Eu queria me tornar uma acadêmica, então passei a me vestir de forma muito mais séria. Eu só usava camisa, eu só usava calça social, eu já tinha o meu senso de estilo, as minhas cores ainda sempre presentes, mas dentro de peças muito mais sérias, porque eu queria ser respeitada e porque eu sentia que as pessoas não me respeitavam. Com o tempo eu fui percebendo que eu tinha que abrir mão disso, que eu tinha que fazer o que eu tinha vontade, que eu tinha que vestir o que eu tinha vontade. Então a moda, ela foi pra mim um complemento a outras coisas que eu queria desenvolver. Eu sempre quis desenvolver o respeito, eu sempre quis que as pessoas me respeitassem. No fim do dia, moda é comunicação, comunicação pura. E eu uso a moda a meu favor, eu uso a moda racionalmente, né? Na sociologia a gente conversa muito sobre violências simbólicas, que são violências que acontecem quando você tá ali desenvolvendo, né? Quando você tá na posição de sociólogo, de antropólogo, quando você tá fazendo uma etnografia, uma pesquisa de campo, e você lida com pessoas e as violências simbólicas estão contidas na forma com que você fala, na forma como você se veste. Então eu sei que se eu vou pra determinado lugar, eu tenho que me vestir de determinada maneira, e se eu vou pra outro lugar, eu tenho que me vestir de outra maneira, né? Moda não é muito mais do que etiqueta. Moda te dá acesso ou não. Moda te incorpora em determinados grupos ou te exclui. E ter consciência disso, ter consciência de que moda é ferramenta, de que moda é artifício, faz com que eu use ela a meu favor. Hoje em dia o meu estilo, ele reflete muito mais os meus interesses pessoais. Isso porque nos espaços que eu tô, eu já sou respeitada. As pessoas já sabem que eu sou muito mais do que um rosto maquiado ou que uma roupa meio louca. Mas hoje em dia a moda ainda é um artifício, então eu sei o que usar quando eu quero respeito, eu sei o que usar quando eu tô de boa, eu sei o que eu gosto de usar acima de tudo, né? E obviamente a gente tem que tomar o cuidado de não cair nas formulações machistas sobre roupa. Como assim nas formulações machistas? De eu não vou usar saia, de eu não vou usar a minha roupa assim, usar um decote porque eu vou ser desrespeitada. A minha mãe, a Ignalda, por exemplo, minha assessora também, amiga, e mulheres que eu convivo que são um pouco mais velhas, elas me dizem que na idade delas, pra arrumar um emprego e ser respeitada, elas tinham que se vestir de forma masculina, né? Elas tinham que se masculinizar para serem respeitadas. Assim como eu quis me masculinizar
muito entre aspas, porque roupa social não necessariamente quer dizer que você está masculina, né? A ideia de roupa masculina e feminina também é muito errada, mas vocês entendem que eu tô falando da realidade material. E na realidade material, roupas masculinas acabam sendo sociais e roupas femininas, saias, vestidos, etc, infelizmente. Mas eu passei por isso também. Pra buscar respeito, eu quis me posicionar de uma forma mais masculinizada. E esse é um grande problema, né? O problema é que você fica refém. E o problema é que você constantemente reproduz ideais machistas pra se posicionar. Hoje em dia, quando eu vou pra algum espaço, quando eu vou falar, ainda mais em academia, eu faço questão de ir muito maquiada. Nathalie, você está reiterando estereótipos de gênero. Não, eu tô transformando estereótipos de gênero. Eu tô dizendo que uma mulher maquiada, de batom, que quer pensar sobre a roupa que ela vai usar na casa dela, que gasta tempo divagando sobre qual é a melhor combinação para determinada roupa, que essa mulher também fala de política, que essa mulher também fala de sociedade, que essa mulher também tem interesses que vão muito além dos tons da estação ou do que tá em alta ou não. Hoje em dia eu não tento mais forjar uma figura de respeito para ser respeitada, porque hoje em dia eu sei que a figura de respeito sou eu, independentemente da roupa que eu vista, independente da minha maquiagem, independentemente do que as pessoas pressuponham sobre mim ao me ver. Toda vez que alguém me olha e não me dá a mínima moral, porque isso acontece todas as vezes, em todos os lugares que eu vou, porque as pessoas não me dão moral olhando pra minha cara, porque eu sou uma pessoa muito pequena, muito silenciosa, muito quietinha, eu faço questão de ser absolutamente arrogante, eu faço questão de ser absolutamente inteligente, eu faço questão de tirar todas as minhas referências no bolso e deixar a pessoa bastante tipo, nossa, não é que ela é inteligente mesmo? Eu acho importante a gente causar esses incômodos, sabe? Essas contradições. Eu acho que liberdade, escolha é isso. É você saber que você pode usar algo, mas qual é a relação que você tem com esse algo? Quais são os limites que você tem de livre-arbítrio e de imposição, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu espero que sim. Eu acho bonito maquiagem, eu acho bonito roupa, moda. E eu voto para que uma mulher não seja desrespeitada por gostar disso. E eu voto para que não só mulheres possam usar maquiagem, para que não só mulheres possam querer arrumar seus cabelos. Eu não voto pelo fim da moda ou pelo fim da maquiagem. Eu voto por uma moda e por uma maquiagem independentemente de gêneros. Eu voto por uma moda e por uma maquiagem que possa se realizar e que não diga sobre você, mas que você possa dizer coisas sobre ela, mas que ela não diga que você é burra, ignorante, fútil ou qualquer um desses adjetivos que a gente tem ligado à feminilidade, beleza, etc. Então, moda pra mim é tudo isso, moda pra mim é esse monte de informação, moda pra mim também é muito mais que isso, mas não dá tempo de tratar nesse vídeo, porque no caso eu já falei demais, como eu sempre falo. Se você concorda com alguma das coisas que eu falei aqui, me diz aqui nos comentários, como é que você enxerga a moda? Ela acontece na sua vida da mesma forma? Você sente que você usa ela ou ela te usa inconscientemente? Como que é a relação? Eu quero muito saber. Eu sempre quero saber, vocês sabem, eu não tô falando isso da boca pra fora, porque eu sempre fico aqui nos comentários, vendo todos vocês, mandando coração pra todo mundo. Eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante pra apoiar, pra ele crescer mais, pra poder produzir cada vez mais conteúdo, pro YouTube entender que este é um canal relevante, pro YouTube entender que as pessoas querem ouvir o que tá sendo dito aqui e poder divulgar os vídeos muito mais. Deixa um grande like, é muito importante também pro canal. E não esquece de assistir os outros vídeos que tem aqui no canal sobre moda, eles vão estar todos aparecendo aqui. Eu espero vocês pra gente continuar essas conversas em outros vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!